Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Reno Ribeiro. Sejam bem-vindos a mais um vídeo onde nós falaremos sobre os indicadores de desempenho no ciclo das políticas públicas. É uma aplicação dos indicadores de desempenho que nós temos que saber se o resultado da política está atendendo ou não aos objetivos para os quais ele foi concebido. Então, eu preciso medir o alcance dessa política pública, se ela está cumprindo as suas finalidades, se não está, se é necessário melhorias, se é necessário descontinuar a política ou promover alguns ajustes. Então, nós usamos os indicadores de desempenho para testar, para saber se a política está indo bem ou está indo mal. O ciclo de políticas públicas é um processo dinâmico que envolve diversas etapas, desde a identificação de um problema até a avaliação dos resultados. Nesse contexto, os indicadores de desempenho eles exercem um papel fundamental no monitoramento e melhoria contínua das políticas implementadas. Então, o que são indicadores de desempenho? Só para a gente fazer uma pequena recapitulação, os indicadores de desempenho são métricas quantitativas ou qualitativas que fornecem informações sobre o andamento da efetividade de uma política pública. Os objetivos, eles permitem acompanhar metas, identificar problemas e direcionar ações para melhorar os resultados. Foi aquilo que nós falamos no primeiro slide, né? Que os indicadores de desempenho eles vão nos dar informações sobre o andamento da política pública, se ela está sendo efetiva ou não, se ela está sendo eficaz, eficiente, econômica, para que a gente possa saber o que está acontecendo e se for necessário, tomar medidas corretivas para melhorar esses resultados. Os usos dos indicadores, eles auxiliam no planejamento, no monitoramento e avaliação de políticas públicas. A importância dos indicadores no ciclo de políticas públicas. Na fase de formulação de políticas, eles ajudam a definir objetivos e metas mensuráveis. Quanto mais mensuração nós tivermos numa política pública, melhor vai ser para que nós possamos acompanhar a execução da política e saber se ela realmente está atingindo os resultados para a solução daquele problema público que é a razão de ser da política pública. A política pública está aí para resolver um problema público. E nós temos que saber se esse problema público está sendo resolvido e em que intensidade. Para isso, nós temos que definir indicadores. Na fase de implementação, os indicadores permitem acompanhar a execução e identificar os ajustes necessários. Na fase de avaliação, eles possibilitam medir o impacto e a efetividade da política e também eles permitem avaliar se a política pública deve continuar existindo, deve ser aperfeiçoada ou não. Tipos de indicadores: de insumo, de processo e de produto. Quer dizer, eu tenho a entrada, o, a fabricação em si, né? Se eu colocar isso no exemplo de uma fábrica, é o processo de execução dos bens e serviços que vão sendo entregues por meio daquela política pública e o produto, né, os resultados, o que foi produzido a partir daqueles processos. Então vamos lá. Os insumos medem os recursos humanos, financeiros, materiais investidos na implementação da política. Então, a política ela não ocorre de graça. Eu tenho que ter pessoas capacitadas, tenho que ter uma quantidade de pessoas, de técnicos, de analistas. Eu vou ter que ter recursos, né? Valores. Se essas pessoas precisarem se deslocar, eu vou precisar de veículos, de combustível, de manutenção. As pessoas vão ter que ter um GPS, ou um tablet, ou um caderno de anotações com uma caneta. Quer dizer, as pessoas vão precisar de insumos. Se for uma ação de vacinação, vão precisar dos produtos, as vacinas, os refrigeradores, tudo isso é necessário para a implementação da política e eu tenho como produzir indicadores para avaliar esses insumos. Os processos, eles avaliam as atividades realizadas durante
a implementação da política pública. Então, são indicadores de processo. E o de produtos, eles quantificam os resultados imediatos da política, ou são os outputs, né? O que foi que está saindo. O insumo é a entrada, o input, e o produto é o output, que é o que está saindo, que é o produto esperado da política pública. Então, os resultados esperados, como os serviços prestados ou os bens que foram produzidos pelos processos, né, por meio dos insumos e foram entregues. E aí não está envolvido os outcomes, né, que são os resultados imediatos, que são os impactos da política. Porque a política pública não se traduz apenas na entrega de produtos e serviços, ela também tem que gerar impactos indiretos na sociedade. Para a definição de indicador de desempenho, eu tenho que primeiro identificar os objetivos, ou seja, saber qual é o problema que eu quero resolver. Vamos compreender claramente o que se pretende alcançar com a política pública, selecionar os indicadores corretos para medir os aspectos dessa política. Então, vou escolher métricas que reflitam os objetivos e sejam factíveis de serem coletadas. Vou estabelecer metas a serem cumpridas, ou seja, definir valores numéricos ou qualitativos a serem atingidos em determinado prazo. E a partir daí eu vou usar esses indicadores para saber se as metas estão ou não sendo alcançadas. A coleta e análise de dados. Na coleta e análise de dados, eu tenho as fontes de dados, que são os dados administrativos, as pesquisas, registros, entre outras fontes. E aí, com essas fontes de dados que eu vou coletar, eu vou analisar, eu vou partir para a análise. Eu vou interpretar os resultados e identificar tendências, padrões, desafios e oportunidades. E claro, que eu vou ter que ter uma periodicidade para coletar esses dados e poder analisá-los. Ou seja, eu vou de tempos em tempos colher dados e ver como é que estão os meus indicadores para saber como é que está a evolução desse programa. Eu poderia fazer o mesmo exemplo da saúde, né? A gente vai para o médico se consultar para saber como é que está nossa glicemia, a vitamina D, né? Os hormônios, outras substâncias, as plaquetas, etc. Os triglicérides, né? Todos esses índices para o médico saber se a nossa saúde está ou não boa. Então não basta ir uma vez, eu tenho que ir periodicamente ao médico para ver esses indicadores de saúde para ver se a minha saúde está boa. E o médico vai interpretar os resultados, vai identificar algum problema que você possa ter, alguma doença, alguma coisa, e vai propor medidas corretivas, né? Vai sanear aquele problema. E vai identificar oportunidades de melhoria, né? Melhorar a dieta, aumentar o exercício físico, né? Melhorar a distribuição dos alimentos, etc. O uso de indicadores no monitoramento. No monitoramento, acompanhando regularmente o desempenho da política. Então, a política ela deve ser acompanhada de tempos em tempos para saber se os recursos públicos estão sendo bem gerenciados. A avaliação da política, que é a análise sistemática dos resultados imediatos e dos impactos na sociedade, a tomada de decisão, ou seja, a partir de tudo isso que eu obtive, né, dos dados, o que os dados me permitiram dizer por meio dos indicadores, eu vou tomar uma decisão. Saber se eu devo continuar com a política, se eu devo descontinuar com a política, se eu devo ajustar a política, adaptar, etc. Então, os indicadores, o uso dos indicadores, ele tem por finalidade ser um auxílio, uma ferramenta na tomada de decisão. Então, vai subsidiar ajustes e melhorias na política pública. E os desafios e boas práticas, né? Está muito ligado também à qualidade dos dados obtidos. Na nossa era da informação, na era da transformação digital, as coisas se tornaram um pouco mais fáceis, né? Mas mesmo assim nós temos que ter o cuidado de garantir a confiabilidade e a consistência desses dados coletados. E a própria comunicação, que é envolver
os stakeholders, as partes interessadas, e divulgar os resultados de forma clara, né, promovendo a transparência e a prestação de contas daquela política pública. E o aprendizado contínuo, que faz parte desse ciclo. Eu uso os indicadores para tomar decisões e isso gera, né, esses acertos e erros que são detectados pelos indicadores permitem um aprendizado contínuo e um aprimoramento daquela política pública. Então, isso é um dos usos dos indicadores, que é para rever e aprimorar os resultados e melhorar, né, nesse processo de monitoramento e avaliação. Gente, é isso. Obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.